O barulho da cadeira caindo cortou o ar como um tiro. Por um instante, todos congelaram. As vozes raivosas, suspensas no meio de frases inacabadas. Os garfos parados no ar, os olhares ainda carregados de acusação. Foi um segundo eterno onde o tempo pareceu desacelerar e então veio o baque surdo. O corpo dela no chão. Marta estava deitada de lado, os braços dobrados em um ângulo estranho, o rosto pálido como papel contra o piso frio de cerâmica. Os olhos semicerrados, a respiração superficial e rápida, quase imperceptível. Uma mancha escura de molho de tomate escorreu da borda da mesa e pingou lentamente ao lado do seu ombro, formando uma poça vermelha que parecia sangue. Ninguém se moveu por 3 segundos completos. Então veio o caos. Cadeiras sendo empurradas para trás, vozes gritando seu nome, mãos tremendo enquanto tentavam levantá-la. Mas naquele breve silêncio antes do pânico, houve algo pior. A consciência coletiva de que todos estavam tão ocupados destruindo uns aos outros que ninguém percebeu ela desaparecendo. Como chegaram aqui? Como uma família que um dia se amou pôde estar tão cega? 6 horas antes, Marta acordou com a sensação familiar de peso nas pálpebras, aquela fadiga pegajosa que grudava nos ossos mesmo após 8 horas de sono. Ela sentou na beirada da cama e esfregou o rosto, sentindo a pele áspera sob os dedos. O quarto estava iluminado pela luz branca e dura da manhã de domingo, e lá fora, o som distante de crianças brincando na rua parecia pertencer a outro mundo. Ela tinha 53 anos e morava na mesma casa há 28. Uma casa térrea de classe média, com azulejos desbotados na cozinha, um sofá de couro sintético rachado na sala e fotos de família emolduradas nas paredes, fotos de um tempo em que ainda sorriam juntos. Naquela manhã, Marta deveria estar pensando no almoço. Era aniversário do pai dela, 81 anos, e a tradição mandava que todos se reunissem. Mas a verdade é que ela temia esses encontros. Temia as provocações disfarçadas de piada, as discussões que começavam por nada e terminavam em portões batendo. Temia principalmente a distância invisível que crescia entre ela e os filhos. Enquanto preparava o café, Marta olhou para a mesa e viu a caixinha de insulina ao lado do saleiro. Ela deveria tê-la colocado na bolsa térmica. Deveria ter checado a geladeirinha portátil que levaria para a casa do pai. Mas seus pensamentos estavam em outro lugar, nas palavras duras que seu filho mais velho, Rafael, havia dito na semana anterior. A senhora sempre defendeu ele, mãe. Sempre. Ela passou a mão pelo rosto outra vez e deixou a insulina onde estava. Depois pensaria nisso. Havia tempo. Sempre havia tempo. O apartamento era pequeno e abafado, com o cheiro persistente de café requentado e aquele leve odor adocicado que vinha das próprias mãos de Marta. Um cheiro que ela não conseguia mais perceber, mas que os outros notavam. Ela vestiu uma blusa florida de tecido fino, jeans desbotado e sandálias gastas. No espelho do corredor, evitou olhar muito tempo. Os cabelos escuros começavam a embranquecer nas têmporas, o rosto carregava linhas profundas ao redor da boca, e seus olhos tinham aquela exaustão de quem carregava peso demais. Ela pegou as chaves, a bolsa e fechou a porta. A insulina ficou em cima da mesa da cozinha, ao lado de uma conta de luz atrasada. O trajeto até a casa do pai foi silencioso. Marta dirigia devagar, as mãos suadas no volante, os pensamentos vagando entre o passado e o presente. Ela lembrava de quando Rafael e Lucas eram pequenos, quando corriam pelo quintal da casa do avô, quando riam juntos. Quando a família ainda era um refúgio, não um campo de batalha. Mas isso foi antes do divórcio, antes das dívidas, antes do diagnóstico que mudou tudo, 5 anos atrás, quando o médico disse as palavras que ela tentou negar por meses. Diabetes tipo 2. Você vai precisar mudar tudo. Ela não mudou tudo. Mudou algumas coisas. O suficiente para sobreviver, mas não o suficiente para viver bem. E a cada consulta adiada, a cada exame ignorado, a cada dose de insulina pulada por esquecimento ou vergonha, o corpo cobrava o preço. Agora, aos 53 anos, Marta sentia que estava pagando uma dívida que nunca soube que havia contraído. Quando estacionou em frente à casa do pai, já havia 3 carros na rua.
Rafael, Lucas, a tia Célia. O estômago dela apertou. Ela respirou fundo, verificou a bolsa e então lembrou. A insulina. Por um segundo pensou em voltar. Mas eram quase 20 minutos de ida e volta. E ela já estava atrasada. Além disso, era só um almoço. Algumas horas. Ela tomaria a dose assim que voltasse para casa. Não era a primeira vez que atrasava. Daria tudo certo. Ela desceu do carro e caminhou até a porta, sentindo as pernas pesadas, como se estivesse andando em areia movediça. A casa estava cheia de vozes. Seu pai estava sentado na cadeira de sempre, com o rosto enrugado e iluminado por um sorriso frágil. Rafael estava na cozinha com a esposa falando alto sobre alguma coisa. Lucas estava no quintal mexendo no celular, evitando todos. A tia Célia preparava a salada e já lançava comentários afiados disfarçados de preocupação. Você está mais magra, Marta? Ou é impressão minha? Marta forçou um sorriso e foi ajudar na cozinha. Mas logo os ânimos começaram a esquentar. Rafael reclamou de Lucas não ajudar em nada. Lucas respondeu que Rafael sempre se achava melhor que todo mundo. As vozes subiram. Marta tentou apaziguar, mas suas palavras saíam fracas, sem força. Ela sentia a cabeça leve, o coração acelerado, uma sede estranha que não conseguia saciar. Ignorou tudo. Eram só os nervos. Era só o estresse. Era só mais um almoço de família, e então, sentada à mesa, enquanto Rafael e Lucas discutiam sobre quem devia mais ao pai, sobre quem tinha sacrificado mais, sobre quem era o filho ingrato, Marta sentiu as mãos começarem a tremer. Ela apertou o garfo com força, tentando disfarçar. Mas o tremor piorou. A visão começou a embaçar nas bordas. A voz de Rafael parecia vir de muito longe, distorcida, como se ela estivesse debaixo d'água. Ela tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. E então, o barulho da cadeira caindo e o silêncio. Quando Marta abriu os olhos, estava deitada no sofá da sala do pai, rostos inclinados sobre ela. Rafael, Lucas, a tia Célia, todos com expressões que misturavam susto e algo parecido com culpa. Alguém segurava um copo d'água perto do seu rosto. Alguém pedia para ela beber devagar. Alguém dizia que já tinha chamado a ambulância. Mas o que Marta sentiu primeiro não foi alívio. Foi vergonha. Vergonha de ter estragado o aniversário do pai. Vergonha de ter sido o centro das atenções daquela forma. Vergonha de ser fraca, de precisar de ajuda, de interromper mais uma vez a vida dos outros com seu corpo doente e inconveniente. Eu estou bem, ela murmurou, tentando sentar. Mas a tontura voltou com força, e ela teve que se reclinar de novo. Rafael segurou seu ombro com firmeza. Fica quieta, mãe. A ambulância já vem. Não precisa de ambulância. Ela insistiu, a voz saindo fraca e trêmula. Eu só esqueci de almoçar direito. Só isso. Lucas estava encostado na parede, os braços cruzados, o rosto tenso. Ele não disse nada, mas seus olhos estavam vermelhos. A tia Célia, sempre prática, foi até a cozinha e voltou com um pedaço de pão com açúcar. Come isso agora. Agora. Marta obedeceu, mas cada mordida parecia pesar uma tonelada. Ela sabia o que tinha acontecido. Sabia que não era só fome. Sabia que era a insulina que ficou esquecida em cima da mesa da cozinha, a 20 minutos dali, longe demais para importar agora. Os paramédicos chegaram 10 minutos depois. Eles mediram a glicemia dela ali mesmo na sala, com todos observando em silêncio. O aparelho apitou. 52 miligramas por decilitro. Hipoglicemia severa, o paramédico disse, olhando para Rafael. Ela precisa ir para o hospital, agora. Rafael assentiu, mas Marta balançou a cabeça. Não, eu não vou. Já estou melhor. Olha, já comi. Já estou melhor. Mãe, você desmaiou? Foi só um susto. Eu esqueci de tomar o remédio de manhã, mas agora eu tomo Que remédio você esqueceu? A voz de Rafael estava mais alta agora, tensa, quase acusatória. Você tá tomando direito? Você tá se cuidando? Marta fechou os olhos. Aquela conversa de novo. Aquele olhar de decepção misturado com raiva. Ela conhecia bem. Era o mesmo olhar que via no espelho toda manhã. Eu me cuido, ela disse baixinho. Mas até ela não acreditou. No hospital, as horas se arrastaram como melado. Exames de sangue, soro na veia, perguntas repetidas por médicos diferentes. A senhora usa insulina? Toma certinho? Mede a glicemia em casa? Faz acompanhamento? Sim, às vezes.
Nem sempre, não. A verdade era que Marta vivia em um estado de negação constante. Ela sabia que tinha diabetes tipo 2, sabia que precisava de insulina, mas aceitar isso significava aceitar que seu corpo havia se virado contra ela, que ela tinha perdido o controle, que estava ficando velha, frágil, dependente. Significava aceitar que ela era um fardo. E Marta havia passado a vida inteira tentando não ser um fardo para ninguém. Ela criou os filhos sozinha depois do divórcio. Trabalhou dupla jornada para pagar as contas. Nunca pediu ajuda. Nunca reclamou. Sempre foi a forte. A que aguentava. A que resolvia. Até que o corpo começou a gritar. Os primeiros sinais vieram 5 anos atrás. Sede excessiva. Cansaço que não passava. Visão embaçada. Feridas que demoravam a cicatrizar. Ela ignorou tudo. Até o dia em que acordou com formigamento nos pés e não conseguiu sentir o chão direito. O diagnóstico veio como um choque, mas também como uma confirmação de algo que ela já sabia lá no fundo. Diabetes tipo 2, hereditária. Agravada por estresse, alimentação irregular, falta de exercício, anos de negligência. O médico explicou tudo. A insulina, a dieta, os exames regulares, os riscos. Perda de visão. Insuficiência renal, amputação, morte. Marta ouviu tudo e assentiu. Mas não mudou nada, ou melhor, tentou mudar. Por 2 semanas, seguiu a dieta à risca. Tomou a insulina nos horários certos. Mas a rotina era dura, a disciplina cansativa, e logo a vida voltou a puxar. Contas atrasadas, problemas no trabalho, brigas entre os filhos. A insulina começou a ser esquecida. Os exames adiados. As consultas canceladas, e o corpo foi cobrando, devagar, silenciosamente. Agora, deitada naquela maca de hospital, com o cheiro de álcool e desinfetante invadindo suas narinas, Marta finalmente entendeu. Ela não estava apenas negligenciando a saúde, estava se punindo. Punindo por ter falhado no casamento, punindo por não ter dado aos filhos a vida que eles mereciam, punindo por existir de forma imperfeita, frágil, humana. E o diabetes era a forma que o corpo encontrou de tornar essa punição visível. Quando Rafael entrou no quarto algumas horas depois, ele trazia uma sacola com roupas limpas e uma expressão que Marta não conseguiu decifrar. Ele puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama, em silêncio. Por um longo tempo, nenhum dos dois disse nada. Então, com a voz embargada, Rafael falou: "Por que você não me contou que estava assim?" Marta virou o rosto para a parede. "Não estou assim. Só esqueci a insulina hoje." "Mãe, para." A voz dele estava firme agora, quase implorando. "Para de mentir. Para de fingir que está tudo bem. Eu sei que não está." Ela sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou caírem. "Eu não quero ser um peso para vocês. Você acha que ver você desmaiada no chão não é um peso?" A voz de Rafael rachou. "Você acha que viver com medo de receber uma ligação dizendo que você morreu não é um peso?" Marta fechou os olhos. A verdade doía mais que qualquer agulha. Rafael continuou, mais baixo agora, quase sussurrando. "Eu sei que eu e o Lucas brigamos muito. Eu sei que a gente te machuca com isso. Mas, mãe, se você morrer, a gente nunca vai se perdoar." E naquele momento, algo quebrou dentro de Marta. Não era a resistência. Não era o orgulho. Era a ilusão de que ela poderia carregar tudo sozinha para sempre. Ela segurou a mão de Rafael e pela primeira vez em anos permitiu-se chorar na frente dele. Na manhã seguinte, a endocrinologista entrou no quarto com uma pasta grossa debaixo do braço e uma expressão que não era nem dura nem suave, apenas honesta. Doutora Fernanda tinha uns 40 anos. Cabelo preso num coque desarrumado, olheiras profundas de quem trabalhava plantões seguidos. Ela puxou uma cadeira, sentou na frente de Marta e abriu a pasta sem rodeios. "Seus exames chegaram", ela disse, folheando os papéis. "E a gente precisa conversar." Marta sentiu o estômago apertar. Rafael estava ali, encostado na parede, de braços cruzados. Ele tinha insistido em ficar. Lucas estava no corredor, relutante, mas presente. Doutora Fernanda suspirou. "Sua hemoglobina glicada está em 11,7%. O ideal seria abaixo de 7. Isso significa que sua glicemia tem estado descontrolada por meses, provavelmente anos." Marta olhou para as próprias mãos, os dedos entrelaçados no colo. Não disse nada.
Além disso, a médica continuou, a voz calma, mas firme. Você já tem sinais de neuropatia diabética nos pés, perda de sensibilidade, e sua função renal está começando a ser afetada. Creatinina elevada, proteinúria. Se isso continuar, a gente vai estar falando de diálise em alguns anos. A palavra diálise ecoou no quarto como uma sentença. Rafael engoliu seco. E o que precisa ser feito? Doutora Fernanda olhou para Marta, não para Rafael. Primeiro, honestidade. A senhora tem usado a insulina? Silêncio. Marta, a médica insistiu, sem julgamento, apenas expectativa. Eu não estou aqui para te condenar, mas eu preciso saber a verdade para poder te ajudar. Marta respirou fundo. Eu uso, mas não sempre. Às vezes eu esqueço. Às vezes eu não quero. Por quê? A pergunta era simples, mas a resposta era um emaranhado de vergonha, medo, raiva e exaustão. Marta tentou encontrar as palavras. Porque toda vez que eu pego aquela seringa, eu me sinto como se estivesse admitindo que eu falhei, que meu corpo falhou, que eu não sou mais suficiente. A voz dela quebrou na última palavra. Doutora Fernanda inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos. Olha para mim. Marta levantou os olhos, relutante. Diabetes. Tipo 2 não é falha moral. Não é falta de força de vontade. É uma doença crônica, e você não escolheu ter isso, mas você pode escolher como vai lidar com isso. Eu sei disso, Marta sussurrou. Eu sei, mas é difícil. É muito difícil. Eu sei que é, a médica respondeu com gentileza. Mas sabe o que é mais difícil? Perder a visão, perder os rins, perder os dedos dos pés, perder a vida. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Rafael limpou a garganta, a voz saindo rouca. O que a gente precisa fazer, doutora? Doutora Fernanda virou-se para ele, mas manteve Marta no campo de visão. Insulina. Todos os dias, sem exceção. Medição de glicemia no mínimo 3 vezes ao dia. Dieta controlada. Não radical, mas consistente. Exercício leve, 30 minutos, 5 vezes por semana. Consultas mensais comigo. Exames trimestrais. E principalmente acompanhamento psicológico. Marta franziu a testa. Psicológico? Diabetes mexe com a cabeça, a médica explicou. Depressão, ansiedade, transtornos alimentares, tudo isso é comum. E se a gente não tratar a saúde mental, não vai conseguir tratar o corpo. Marta sentiu o peito apertar. Ela nunca tinha pensado nisso. Sempre achou que era só uma questão de disciplina, de força de vontade. Mas agora, ouvindo aquelas palavras, algo dentro dela começou a se movimentar. Uma fagulha. Pequena, mas presente. E se eu não conseguir? Ela perguntou, a voz frágil como vidro. E se eu tentar e falhar de novo? Doutora Fernanda sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Então você tenta de novo. E de novo, até conseguir. Ninguém espera a perfeição, Marta. A gente só espera esforço. E presença. Rafael se aproximou da cama e segurou a mão da mãe. A gente vai te ajudar. Eu e o Lucas. A gente vai estar aqui. Lucas apareceu na porta naquele momento como se tivesse ouvido o próprio nome. Ele parecia desconfortável, as mãos nos bolsos, mas seus olhos estavam vermelhos. A gente vai. Marta olhou para os 2 filhos, aqueles homens que ela criou, que brigavam tanto, que carregavam suas próprias dores, e viu algo que não via há anos. Unidade. Não perfeita, não sem rachaduras, mas real. Ela apertou a mão de Rafael de volta. Eu vou tentar. De verdade dessa vez. Nos dias seguintes, ainda no hospital, Marta passou por uma bateria de exames. Ultrassom renal, fundo de olho, eletroneuromiografia. Cada resultado trazia uma nova camada de realidade. A neuropatia era moderada, mas reversível com controle. A função renal estava comprometida, mas ainda podia ser estabilizada. A visão tinha leve retinopatia, mas sem danos permanentes. Ainda havia tempo. Mas o tempo estava acabando. A enfermeira que aplicava a insulina toda manhã era uma mulher negra de uns 50 anos, com mãos firmes e voz suave. Ela ensinou Marta a fazer a aplicação sozinha, com paciência infinita. Não é vergonha nenhuma, minha filha. Isso aqui te mantém viva. É seu remédio. É sua ferramenta. Marta repetiu as palavras na cabeça como um mantra. Ferramenta. Não derrota. Ferramenta.
Na noite antes da alta, Rafael e Lucas apareceram juntos. Eles tinham trazido um presente, um organizador semanal de medicamentos com compartimentos coloridos e alarmes programados. Para você não esquecer mais, Rafael disse, tentando soar casual, mas a voz estava embargada. Lucas entregou outro pacote. Dentro, um caderninho pequeno com capa florida. Para você anotar as medições, a doutora disse que é importante. Marta segurou os presentes contra o peito e desabou. Chorou como não chorava há anos, não de tristeza, mas de algo mais profundo. Alívio. Gratidão. A sensação aterrorizante e libertadora de finalmente não estar sozinha. Quando ela se acalmou, limpou os olhos e olhou para os filhos. Eu sei que vocês brigam. Eu sei que a gente não é uma família perfeita, mas obrigada por estarem aqui. Rafael e Lucas se entreolharam, desconfortáveis, mas algo passou entre eles. Um acordo silencioso, uma trégua frágil, mas sincera. A gente vai continuar brigando, Lucas disse com um meio sorriso. Mas não na frente de você. Não mais. Marta riu, um som fraco, mas verdadeiro. Isso eu aceito. E naquela noite, pela primeira vez em anos, ela dormiu sem o peso da solidão esmagando seu peito. A volta para casa foi estranha. Não porque a casa tivesse mudado. Ela continuava a mesma, com os azulejos desbotados, o sofá rachado, as contas acumuladas na mesa da cozinha. Mas Marta estava diferente. Ou talvez o mundo estivesse diferente. Talvez fosse só a forma como ela olhava para as coisas agora. A insulina estava na geladeira, em um compartimento novo que Rafael tinha comprado e instalado. Ao lado, um bilhete escrito com a letra desajeitada de Lucas. 8h20. Sem desculpa. Marta sorriu. Era autoritário e carinhoso ao mesmo tempo. Era exatamente o que ela precisava. Nos primeiros dias, a rotina era estranha e desconfortável. Acordar, medir a glicemia, anotar o resultado, aplicar a insulina, tomar café controlado. Repetir no almoço. Repetir à noite. Cada passo parecia monumental. Cada decisão carregava peso. Quantas gramas de arroz? Posso comer essa fruta? E se eu esquecer o alarme? Mas Rafael ligava toda manhã. Tomou a insulina, mãe? E Lucas mandava mensagens à noite. Mediu antes de dormir? E aos poucos a rotina foi deixando de ser um fardo e começou a virar um ritmo. Não fácil, não natural, mas possível. A primeira consulta de retorno com doutora Fernanda foi tensa. Marta chegou com o caderninho nas mãos, as páginas preenchidas com números, horários, anotações. A médica folheou com atenção, os olhos percorrendo os registros. Então ela sorriu. Você está indo bem. Muito bem. Marta sentiu algo estranho no peito. Orgulho. Tinha sido tanto tempo desde a última vez que ela sentiu orgulho de si mesma. Mas nem tudo foi linear. Houve dias em que ela acordou e não quis fazer nada. Dias em que olhou para a seringa e sentiu vontade de jogar tudo pela janela. Dias em que comeu mais do que devia, por tristeza, por raiva, por simples cansaço de ser tão disciplinada. E nesses dias, ela ligava para Rafael, ou para Lucas, ou para a enfermeira do posto de saúde que ela tinha começado a frequentar. E eles a lembravam. Um dia ruim não apaga todos os dias bons. Uma falha não é o fim. Aos poucos, Marta começou a perceber que o diabetes não era só uma doença do corpo. Era um mapa de tudo que ela havia negligenciado em si mesma por anos. A falta de autocuidado, a necessidade de controle absoluto, a crença de que pedir ajuda era fraqueza. Ela começou a terapia 3 meses depois da alta. A psicóloga era uma mulher jovem de voz tranquila e perguntas diretas. Por que você acha que merece sofrer, Marta? A pergunta a pegou de surpresa. Eu não acho isso. Não? A psicóloga inclinou a cabeça. Você se pune por ter diabetes. Se pune por não ser perfeita. Se pune por precisar de ajuda. Isso não é sofrimento? Marta ficou em silêncio. Então, devagar, começou a falar. Sobre o divórcio. Sobre a culpa de não ter dado aos filhos uma família inteira. Sobre o medo de ser abandonada. Sobre a vergonha de envelhecer, de enfraquecer, de não ser mais a pessoa forte que todos conheciam. E, ao falar, algo começou a se desfazer. Não desapareceu, mas se soltou. Ficou mais leve. 6 meses depois do desmaio, Marta voltou à casa do pai para outro almoço de família. Dessa vez ela levou a insulina na bolsa térmica.
E quando chegou a hora de aplicar, ela fez ali mesmo, na frente de todos, sem esconder, sem vergonha. A tia Célia fez um comentário. Isso não dói? Marta olhou para a seringa e depois para a tia. Dói menos que a alternativa. Rafael e Lucas ainda brigavam. Claro que brigavam. Mas agora, quando as vozes começavam a subir, Marta não tentava mais apaziguar. Ela levantava, ia para a cozinha, bebia água, respirava fundo. E voltava quando o silêncio baixava. Ela tinha aprendido algo crucial. Ela não era responsável por consertar todo mundo, só por cuidar de si mesma. Uma tarde, enquanto caminhava no parque perto de casa, 30 minutos, 5 vezes por semana, conforme a recomendação, Marta encontrou uma mulher sentada num banco, chorando baixinho. Ela hesitou, mas algo a puxou. Ela se sentou ao lado. Está tudo bem? Perguntou suavemente. A mulher limpou os olhos e mostrou o aparelho de glicemia na mão. Acabei de ser diagnosticada. Diabetes. E eu não sei como vou lidar com isso. Marta sentiu o peito apertar. Ela conhecia aquele olhar, aquele medo, aquela sensação de estar caindo num buraco sem fundo. Ela segurou a mão da mulher. Vai ser difícil. Não vou mentir, mas você não está sozinha. E então, pela primeira vez, Marta contou sua história. Não toda, mas o suficiente. O desmaio, a negação, a virada, a luta diária. E enquanto falava, ela percebeu algo. Ela não estava mais envergonhada, ela estava viva. E isso, por si só, era uma vitória. Naquela noite, em casa, Marta olhou para a caixinha de insulina na geladeira e lembrou do dia em que deixou ela sobre a mesa. Do dia em que caiu no chão da sala do pai. Do silêncio que se seguiu. Aquele silêncio tinha revelado algo terrível. Que todos estavam tão perdidos em suas próprias dores que esqueceram de olhar uns para os outros. Mas também tinha revelado algo precioso. Que mesmo em meio ao caos, ao conflito, às feridas abertas, ainda havia amor. Imperfeito, machucado, mas real. E às vezes, era preciso cair para que os outros lembrassem de segurar a gente. Marta pegou o caderninho, anotou a glicemia da noite. 112 miligramas por decilitro, dentro da meta. E sorriu. Ela ainda tinha um longo caminho pela frente. Dias difíceis viriam, mas ela não estava mais sozinha. E ela não estava mais fugindo. Ela estava aqui, viva, presente, lutando. E essa, finalmente, era a história que valia a pena contar, porque no final não importava quantas vezes você cai. Importava quantas vezes você escolhe levantar. E quem estava ao seu lado quando você o fazia. Talvez alguém que você conheça esteja vivendo isso agora. Talvez alguém esteja caindo, em silêncio, esperando que alguém perceba. Talvez essa história lembre você de olhar ao redor, de perguntar, de estar presente. Porque às vezes, a diferença entre a vida e a morte é simplesmente alguém que se importa o suficiente para notar.